Davi Alcolumbre é um boneco, é um fantoche na mão de Alexandre de Moraes. Esse texto e essa pauta não é dele. Ele não escreveu nada. Essa comida podre está pronta e foi feita pelo STF. Só que Davi está enganado. Nós não vamos fazer coro com ele. Não existe pauta light. Não me venha com essa invenção. O que existe é uma pauta de um inquérito infame, criminoso, em cima de pessoas que não cometeram crime. Ninguém reagiu em 79 quando se deu anistia para bandido, para assaltantes, para criminosos, para sequestradores. Você faz a anistia e eles são tão irresponsáveis que Jair Bolsonaro deu uma anistia para também um inocente, que de forma covarde foi presa pelos seus pares, que é o Daniel Silveira. Quando Alexandre de Moraes viola o artigo 53 e manda para a Câmara, é como se estivesse dizendo: eu violei a Constituição e estou mandando para que vocês concordem comigo com a violação. Sabe o que os deputados fizeram e o senhor Lira, que era o presidente da casa, eles disseram: concordamos com você. Foram lá e votaram a prisão de Daniel. Ora, quando a gente fala da violação do artigo 53, a gente sempre deposita toda a carga em cima de Alexandre de Moraes. Ele violou e pediu a concordância, a vênia da casa, e a casa concordou com ele. Ora, ele virou esse polvo que aí está, cheio de tentáculos em todos os lugares, e criou um modo operante que só faz isso, só chantageia pessoas quem tem condição de chantagear, por um meio ou por outro, por uma dívida. E o que Davi Alcolumbre está fazendo é tão somente obedecendo à chantagem. Porque um homem que tem vergonha na cara não se comporta como ele se comporta. E quem votou nele para ser presidente da casa foi avisado, sabia. Não tem nenhum inocente nisso, não tem nenhuma criança nisso. É assumir a meia-culpa de ter eleito um cara que é parte do sistema e que não tem como se desligar do sistema, porque o sistema o tem na mão. Essa que é a verdade. Senador, distribuidora de combustível ligada ao PCC tem contrato com a Presidência da República. Os fatos começam a desenhar um caminho já esperado. Claro, todo mundo sabe que o governo está fazendo é cumprindo compromissos de campanha, e eles estão cumprindo certinho, que com crime organizado não se brinca. Eles fizeram compromissos com o PCC, compromissos com o Comando Vermelho. No primeiro mês de governo do Lula, o Marcola foi tirado do Presídio de Segurança Máxima e levado para Brasília. Compromisso de campanha. O Comando Vermelho, a dama do Comando Vermelho foi recebida por Flávio Dino no Ministério da Justiça e as passagens foram pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos, do senhor Silvio Almeida, o taradão da Esplanada. O que aconteceu com esse indivíduo até hoje? Nada. O MST é um grupo terrorista, criminoso. O governo brasileiro se recusa a reconhecer o Hamas como um grupo terrorista, o grupo Hezbollah, o ISIS, o MST. E agora o PCC é uma grande organização criminosa, muito bem organizada, com seus tentáculos no mundo inteiro e com seus tentáculos dentro do governo. Empresas pertencentes ao PCC que lava milhões hoje em operações econômicas fazem parte, têm contratos com o governo. E isso está à luz do dia. Não é que eles tinham vergonha antes, é porque antes eles faziam as escondidas. Mas hoje
a gente tem parte de uma Polícia Federal que se recusou a ser Gestapo de Flávio Dino e de Alexandre de Moraes. Lembre-se que quando o Lula tomou posse e o Dino tomou posse como ministro da Justiça, dentro do Palácio do Planalto, ao assinar a sua posse como ministro, ele disse: presidente, agora o senhor tem uma Polícia Federal para chamar de sua. Veja que essa operação que a Polícia Federal está fazendo no INSS, nesse grande assalto do Brasil, são delegados que não estão à disposição e nem fazem parte desse conluio, dessa Gestapo que foi criada por Alexandre de Moraes e por esse consórcio malvado que hoje é a composição desse governo com o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, e o senador Magno Malta partiu para cima e mostrou toda a verdade, envolvendo aí as narrativas e essa armação do julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele trouxe provas que a imprensa não quer mostrar e que você não vai ver nos grandes canais de televisão. Isso que ele acabou soltando desta vez, pessoal, é gravíssimo. E se você é novo aqui, eu já te peço que se inscreva agora mesmo no canal. E ao final, deixa a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários. Então não tem nenhuma novidade e mais coisas vão aparecer que envolva o PCC, que hoje é uma organização feita às Farc, que faz parte do governo. O PCC é uma organização criminosa hoje. O Brasil se tornou, além de estarmos debaixo de um país que tem um regime totalitário, que se aliou ao eixo do mal, que hoje é como que umbilicalmente ligado ao Irã, ao eixo do mal, ao narco-estado, que é a Venezuela, ao narco-estado, que são todos esses países ditatoriais que hoje eles se aliaram, além do Foro de São Paulo, a criação do tal do BRICS, e eles colocaram esse idiota que está na presidência da República hoje, do Brasil, para ser o laranja, para fazer um enfrentamento que é até hilário, debochado, à maior nação, a mais militarizada, a mais forte, o poder bélico do planeta, como é que se diz? A democracia mais sólida do planeta, que é os Estados Unidos. Então, a ligação umbilical do governo com as organizações criminosas, o Brasil, nós brasileiros, eu e você, estamos pagando o pato disso. Quando eles tentam colocar essa história de tarifaço e estão indo para a rua falando bobagem, que Eduardo Bolsonaro e outros brasileiros, aliás, quero lembrar que Eduardo está lá nesse momento, mas num movimento que foi ganhando força nos Estados Unidos, que começou com Se Faça Justiça com o Paulo Figueiredo, e em seguida eu e o senador Girão foi quem primeiro estivemos nos Estados Unidos, junto com o Paulo Figueiredo, voltamos da OEA e todos os organismos internacionais, outros senadores e deputados voltaram, e agora, de uma maneira fixa, determinada, lá está, e merece o nosso aplauso, o nosso respeito, Eduardo Bolsonaro. Então, falar desse envolvimento do PCC com o governo, é preciso falar desse montante de assuntos, dessa avalanche que eu acabei de falar aqui, não é? Ou a gente tem de fora, de fato, uma mão levantada por Deus, que é só nisso que eu acredito, para vir ao nosso encontro, ou o Brasil vai demorar pelo menos aí uns 50 anos para sair desse buraco, para sair desse regime ditatorial que hoje o Brasil é comandado pelo Foro de São Paulo, que está umbilicalmente ligado ao narcotráfico. A nossa saída está em Deus, confiar que Deus vai usar algo mais forte, né? E eu espero que assim, como Deus levantou os Estados Unidos para ser a babá de Israel, para cuidar de Israel, e louco é quem toca em Israel, porque a reação dos Estados Unidos é imediata, que os Estados Unidos façam a mesma coisa conosco, até por via de consequência do amor que o Brasil tem a Israel, né?
que o Brasil tem a Israel. Mas estamos vivendo já num regime de exceção em que eles podem tudo e nós, infelizmente, não podemos nada. Enquanto o senhor respondia, eu me lembrava aqui dessa questão que o governo Donald Trump está levantando nesse momento contra a Venezuela, por ligação com o narcotráfico, né? E a gente sabe da amizade de Lula com o Nicolás Maduro, que essa amizade é antiga, né, senador? Antiga, e as operações são as mesmas. Eles pensam, eles praticam o que acontece na Venezuela, é o que está acontecendo aqui. Quem é que manda na Venezuela? A Suprema Corte. Uma Suprema Corte indicada pelo Maduro. A diferença é que lá eles têm a Guarda Bolivariana e ainda tem as milícias que são pagas, formadas por civis, que estão espalhados pelo país inteiro, que são milhares de pessoas civis, mas são milicianos armados. É o que o Lula quer criar no Brasil, uma Guarda Nacional. E ele se orgulha de ter sido o autor, o mentor, ao levar o Chaves a criar essa Guarda Nacional. Por isso que ele está trabalhando tanto para destruir as Forças Armadas, que hoje é uma vergonha, né? Não existe combustível para as aeronaves. O comandante da aeronáutica, eu soube que está andando, o comandante da aeronáutica, de aviões de carreira, porque os ministros estão usando as aeronaves que sobraram. Não existe hoje manutenção nem combustível para os navios. Numa declaração, José Múcio, que é o ministro da Defesa, disse: nós temos marinheiros sem navio. Frase de José Múcio. Então, eles estão trabalhando. O orçamento das Forças Armadas foi absolutamente subtraído. O Brasil não tem munição. Existem pessoas que fazem parte da força e conhecem os detalhes, que afirmam que se o Brasil hoje entrar numa guerra ou o Brasil for atacado e precisar se defender com as Forças Armadas, não tem munição para 30 minutos de guerra. Não tem munição para 30 minutos de guerra. Então, se eles sonharam em 64, quando falavam na ditadura do proletariado, tirar a ditadura dos militares, porque o que aconteceu com a intervenção dos militares foi um pedido do povo que foi às ruas com a CNBB, com Ulisses Guimarães, a chamada Marcha da Família, para livrar o Brasil do comunismo. E nós conseguimos. Eu era um menino na época. Conseguimos livrar o Brasil do comunismo. Hoje, o comunismo está no Brasil. O comunismo está na Suprema Corte. Eles comemoraram isso. O Flávio Dino abre a boca e diz que ele é discípulo de Lênin, que ele segue o decálogo de Lênin. Ora, você tem um ministro da Suprema Corte do Brasil que é leninista. O que Lênin fez se não matar? Matar, matar, matar e matar. E aí eles comemoram que tem um ministro no Supremo, que a Suprema Corte do Brasil tem um comunista e que eles se orgulham de ser comunista e odeiam essa pauta atrasada de família. Agora, digo a eles que no dia 7 agora, esse povo atrasado de família, essa pauta de família, irá às ruas dia 7 de setembro. Como nunca se viu, o Brasil vai ver no dia 7 de setembro. Um povo que ama a sua pátria, um povo que ama os valores, um povo que não suporta mais ver e sentir de perto essa maldade, esse crime cometido contra inocentes, os inocentes do dia 8, e depois de conhecer o Talhaferro, depois de falar com ele e convencê-lo de vir à nossa comissão de segurança pública e falar o que ele falou, é por isso, Marcos, que no Brasil hoje tem pessoas que estão presas ou com tornozeleira e elas não sabem por que foram presas. Primeiro porque os advogados não tiveram acesso aos inquéritos, porque eles são inquéritos físicos. Alexandre de Moraes não botou nada no digital. Na era do mundo digital, de um mundo globalizado pela internet, na era cibernética, os inquéritos são físicos, estão com ele, com o papel para ele fazer o que ele quiser. Quando o Talhaferro conta que
As buscas e apreensões eram feitas sem nenhuma prova. Pegava o telefone das pessoas, o computador das pessoas, e depois os peritos armavam uma sequência, armavam um texto para poder dar legalidade às ilegalidades de Alexandre de Moraes. Ora, está tudo na nossa mão, está tudo periciado. Esse julgamento de Bolsonaro tinha que ser parado imediatamente. Mas quem é que vai parar? Nós vamos pedir isso para quem? Quem vai parar? Barroso? Aliás, nós vamos entregar na próxima semana, na mão de Barroso, todos os crimes de Alexandre, todas as ilegalidades. Vamos entregar até na mão de Gonet, que tem conhecimento. Aliás, tem na minha mão documentos passados pelo Talhaferro do próprio Gonet pedindo ao departamento do Talhaferro o Gonet, o PGR, pedindo documentos forjados. As pessoas eram pegas aleatoriamente, entrava na sua rede social, você estava vestido com a camisa amarela, fazendo um 22, você era jogado lá no departamento de Talhaferro, eles então estruturavam algo a seu respeito, mesmo sem ter dado seu, para te jogar dentro do inquérito das fake news, ou seja, desse intestino da baleia, como eu chamo, no estômago da baleia, que cabe tudo, estômago de elefante, que cabe tudo nesse inquérito, e tudo absolutamente ilegal. Tudo absolutamente ilegal. Então, não é que o inquérito está viciado, não. É que o inquérito é mentira. Ele não existe, não é vício, porque não tem ordenamento jurídico. É um crime cometido fora do ordenamento jurídico. Era para Moraes estar preso agora. Nesse momento era para parar essa palhaçada e prender Alexandre de Moraes e soltar todo mundo e rasgar essa página da história, dessa página negra do Brasil. Tirar Jair Bolsonaro do cativeiro, está respondendo por um crime montado, por falácias, por peritos que montaram com base em celulares que foram presos. Por que eles falam tanto do Alan? É porque quando no começo de tudo isso, o Terça Livre falava, e o Alan recebeu a polícia em casa. E eles levaram o equipamento do Alan. E levaram os celulares do Alan. E no celular do Alan, agora você veja, o grupo de WhatsApp, que eram muitos grupos de WhatsApp que eles tinham, e nesses grupos de WhatsApp, muitos deles, quase todos, o Talhaferro fazia parte também, os grupos tanto do departamento onde ele comandava, quanto do próprio TSE. E eles se falavam. É tão incrível, cara, quando você olha o espelho, que você imprime aquele troço, eles debochando, rindo das pessoas, eles achando graça, fazendo piléria em cima das mentiras que eles criavam, inventavam, para poder prender as pessoas. Para poder prender as pessoas. Nesse momento, tinha que estar preso Alexandre de Moraes. Esse demônio tinha que estar preso nesse momento. Mas nós vamos pedir a quem? Nós vamos voltar novamente aos órgãos internacionais, nós vamos entregar na mão do Barroso, vamos entregar na mão do PGR, vamos entregar na mão do ministro da Justiça, o Lewandowski, que tem um filho aí que é advogado dos ladrões do INSS, e isso não tem problema nenhum, não causa nenhum tipo de constrangimento. Vamos entregar a todas as autoridades, vamos entregar para o Fux, vamos entregar para o André Mendonça e vamos de novo para a OEA. Você quer continuar atualizado sobre a política do Brasil? Já se inscreva agora mesmo no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários. E até o próximo vídeo.